Você entrou dentro do presídio hoje? Sim, eu estou desde ontem às 8 horas da noite. O povo quer saber como está lá dentro. Olha, a situação de depredação do patrimônio público, ela está alarmante lá. Mais da metade do presídio foi tomado, foi destruído. Telhas, acesso ao setor externo pela parte do telhado é visível, precisa de uma reforma urgente. Muita coisa queimada também, né? Tem colchão lá? Já estão queimados. Não tem nada? Tem só o setor do seguro que está intacto. Quando a polícia entrou lá e eles voltaram para a cela, todo mundo, ninguém dormiu, né, pelo jeito, né? Não. Porque não devia ter colchão, não devia ter nada lá. Eles passaram. Na verdade, o procedimento é o seguinte: nós tentamos descobrir o que estava acontecendo, saiu essa matéria, eu estava em Dourados e nós já nos deslocamos para cá. Chegamos às 8 horas. O COP, que na verdade... às 20 horas. O COP tinha chegado questão de 40 minutos antes, fez uma análise técnica de gerenciamento de crise, né, são treinados para isso, e fizeram um levantamento e um planejamento. E já buscaram autorização governamental e fizeram o avanço da interdição. Precisa de autorização governamental? Explica como que é essa ação do COP, porque diz que é só o COP que pode entrar no presídio. Não, ou não? Não. Só vocês que entraram, não foi? O COP ficou atrás, o COP ficou dando retaguarda. A tropa de choque ficou a tropa de choque da Polícia Federal. Nós estamos falando em COP, né? O COP é o grupo de vocês da especiais nossa. Que tem a tropa de choque deles. Quando você disse que é uma data para ser lembrada, para nós também do sindicato é para ser lembrada, porque foi uma intervenção realizada por nós. Sim. E é isso, esse é o nosso objetivo. Eu desconhecia. Então, já foi, um ponto positivo daquilo que foi dito, da substituição gradativa da função da Polícia Militar, que está em desvio. Esse grupo treinado fez a intervenção, a extração, isolamento dessas lideranças criminosas lá dentro, sem a utilização de nenhum tipo de uso de força e muito menos algum tipo de disparo de arma de fogo. Tá, mas então como foi muito precisa, aí permaneceu eles em isolamento no setor, para que fosse chamado o GEP, que é um outro grupo que foi criado, que é de escolta, para auxiliá-los para fazer essa transferência dos presos daqui. Pela necessidade da transferência, por causa de como a estrutura predial ficou. Então é necessário tomar uma decisão agora, um levantamento, uma perícia ser feita dessa parte estrutural do prédio para que seja sanado o mais breve possível. Isso precisa tem muita coisa quebrada, parede, muita coisa. Tem. E aí, esse treinamento nosso, ele é adotado em qualquer hora, porque a visão adotada de gerenciamento de crise é essa intervenção o mais rápido possível. O COP veio com quantas pessoas? Olha, difícil lhe dizer, porque como houve uma situação muito rápida, vieram grupamentos do COP de várias cidades. Então veio de Dourados, Campo Grande, Corumbá, Naviraí, eles vieram todos para cá, né, para poder dar um reforço. E nós temos também que agradecer os grupos táticos aqui da região que vieram. A unidade penal nos relatou tudo o que aconteceu. Então o grupo tático, o delegado aqui da cidade, deu um apoio primário até que chegasse todo esse reforço. É isso que a gente batalha. Deixa eu fazer uma perguntinha de leigo ou de bobo. Bom, o delegado foi lá, entrou, eles não quiseram papo, não fizeram reivindicação, né? Não quiseram conversar com ninguém, ficaram lá fora, fizeram lá, queimaram e tal. Aí vocês chegaram, o Hermes estava acompanhando lá, chegou aí, entrou. Dentro de 2, 3 minutos acabou a rebelião. Como faz essa mágica? Se estava lá, tinha polícia, tinha não sei o que lá tal, e o pessoal não quis conversar. E depois de 7 horas passou Como então, foi? Eu vou tentar ser bem breve na questão histórica, que eu verifiquei aqui, estou muito feliz de estar na rádio. Você é uma pessoa muito sensata, tentando buscar a elucidação dos fatos. Sim, claro. Os sindicatos no Brasil fizeram uma luta muito grande para a criação da Polícia Penal no Brasil. Uniu todos os sindicatos, conseguimos esse projeto na Câmara Federal e no Senado de forma unânime.
Por quê? Demonstramos a importância de que nós temos que cuidar da nossa casa, que tem que ser criada essa polícia para fazer o enfrentamento do crime organizado. Então, hoje não, em janeiro aqui, acabei de pegar o relatório, nós temos 20.532 presos no estado. Em 2014, eram 11 mil presos, ou seja, em 9 anos, quase que dobrou a população carcerária. E não aumentou. E esse problema no Brasil só começou a ser discutido depois dos massacres no Norte e Nordeste. Antes, as políticas públicas não se preocupavam com isso. Como não tem pena de morte, não tem pena perpétua, prisão perpétua no Brasil, precisa ser discutida a eficiência do sistema prisional. Porque nunca existiu sistema. A palavra sistema é indevida, porque não tinha um padrão nacional. Cada estado fazia uma administração do seu jeito. Só que o que nós avançamos? A emenda constitucional, não a regulamentação. A luta nossa agora é a regulamentação. É dizer até que ponto é a função do novo policial penal e até que ponto é a função das outras polícias. Nós não queremos invadir as funções. Nós temos a expertise dentro dos presídios. Nós temos um conhecimento diferente da polícia que cuida que tem a preocupação de prender, de fazer operações nas ruas. Nós conhecemos o comportamento do preso dentro do presídio. Nós sabemos como coibir ou até mesmo refutar algum tipo de agressão lá dentro. O que acontece? Nós queríamos um pouco mais de força, porque até ontem nós tínhamos um apito, simplesmente para enfrentar esse crime organizado que tem um fenômeno dentro dos presídios, que é o alistamento. E nós temos que combater o alistamento, que faz com que a massa carcerária cresça ainda mais. E eu, até ontem, era com apito. Agora, o que precisa ser discutido com a força política do município, que eu percebi que aqui são muito atuantes, têm cobrado e com todo o merecer para proteger a sociedade. Mas é necessária uma transição. Ainda não tem a regulamentação, e aí é fácil dizer que nós iremos substituir 1.500 policiais militares. Mas como que eu vou substituir o policial militar sem uma arma? Como que eu vou tirar os 2 policiais que estão lá na torre para melhorar a segurança da cidade e colocar 2 pessoas com estilingue lá? Então, agora precisa ser feita uma transição com responsabilidade, garantindo a segurança do cidadão cacelandense. Essa realidade não é só aqui. Quase todos os municípios estão passando por isso. E o que a GPEM fez, que pôde fazer? Nós temos aproximadamente somente 15% dos policiais penais treinados e com armamento no estado. Já teve a independência na cidade de Três Lagoas, na cidade de Bataguaçu, Naviraí, Dourados, Ponta Porã está sendo discutido agora, Corumbá está independente e Campo Grande só não tem a totalidade porque algumas escoltas hospitalares estão sendo feitas conjuntamente com a Polícia Militar. O propósito nosso é ter a independência total, só que o que precisa? Daquilo que foi feito no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e também São Paulo. Foi feito um planejamento, a capacitação o mais rápido possível desses profissionais. Por exemplo, se os policiais penais daqui, tivessem essa capacitação, já tivessem o armamento, eles poderiam ter feito uma interdição imediata. Talvez teria sanado o problema na raiz, no momento da briga. Porque ele teria uma arma de elastômetro, ele poderia fazer esse enfrentamento e não causar. A arma de elastômetro é aquela de bala de borracha. Mas ele teria, também? por exemplo, um escudo. Ele teria uma proteção para poder fazer a tonfa que chama a tonfa. E não estou dizendo que seria para utilizá-la, mas a ostensividade faz uma diferença muito grande dentro do presídio. E existiam políticas, e aí que a gente tem que definir até onde vai as questões das políticas de direitos humanos, respeito à lei de execuções penais. Mas se esses profissionais tivessem com esse preparo, eu tenho certeza que essa fórmula mágica que você disse, talvez teria ser reduzida. Quer dizer, a resposta que você quer me dar em tudo isso que está falando é que vocês têm técnicas próprias para resolver o problema. Sim.
Sim. Que não importa, vocês não precisam revelar também, são técnicas diferentes do que o outro policiamento faz. Uma tropa de choque faria dentro do presídio. Uma tropa de choque faria dentro do presídio. Essa é a resposta. O treinamento do nosso grupo é exatamente para isso. Porque foi muito rápido, né? Exatamente. O que facilitou, até foi, graças a Deus, não tinha refém. E com o treinamento do nosso grupo, rapidamente foi retomado o presídio, né? Okay. Então, o treinamento é feito exatamente para isso. E eles estão à espera, né? Não que queira que aconteça, mas se acontecer, eles estão prontos para atuar e poder fazer o trabalho. Não sei se o Mota quer falar alguma coisa, Mota, a respeito, mas não, apenas porque é uma questão jurídica agora, inclusive. O que é que vocês podem fazer para, de alguma forma, suspender a vinda de mais presos aqui? Nós estamos com 220, saíram 106. Então nós estamos com quanto lá ainda? E são 80 que pode ficar. O que é que vocês podem fazer para minimizar essa situação e ao mesmo tempo também proteger os policiais penais, né? É isso? Olha, nós temos um presídio com a capacidade de 90 presos. 80, né? É que me falaram que teve uma ampliação, mas digamos que é mantido 80. Tanto. Né? 226 presos estavam lotados nessa unidade. Então, a superlotação, a estrutura predial adaptada, que isso tem acontecido em muitos municípios do estado, essa falta da capacitação, isso tudo favorece, né, a falta do efetivo favorece esse risco iminente do que aconteceu. O sindicato já fez um levantamento real de todas as unidades no estado, nós já fizemos esse alerta para as autoridades da falta de efetivo, a necessidade da capacitação, dos equipamentos. Você acredita numa solução? Eu acredito. A curto prazo? Eu acredito. Porque eu tenho não sei quantos, eu estou com 74 anos, eu acho que tem 60 anos de jornalismo. Quer dizer, sempre falaram que falta polícia. Essa realidade. Antigamente faltava combustível também. Mas essa realidade, nós temos que ser bem sensatos. Essa realidade de falta de efetivo, que é com relação à segurança pública do Mato Grosso do Sul, ela é latente tanto na civil, na militar e na polícia penal. Então é necessário, uma política pública que realmente seja efetiva para poder resolver as coisas. Agora que se discutiu o sistema prisional, é muito novo. Essa situação de sempre querer só garantir o direito do preso, acho que a gente precisa rever isso. Por exemplo, ressocialização. Nós temos um índice, por exemplo, da ressocialização muito baixo. Nós temos um índice da escola que é disponibilizada para presos, o que gera gasto para o Estado, gera custos, né, para o Estado, e a eficiência é muito baixa. O preso que é aprovado um índice muito pequeno. Tudo isso precisa ser discutido. É uma falta é um investimento público mal aplicado. Então nós temos o que fazer. E isso já foi levado para o governo. Nós precisamos de unidades prisionais que sejam exemplo, que possam ter uma parceria com o Judiciário, com a Secretaria de Justiça, para que eles sejam uma espécie de RDD, sim. Porque alguns grupos, pela experiência nossa de 20 anos, é muito difícil ter a ressocialização garantida em alguns grupos que são atrozes. Nós temos elementos presos que o índice de periculosidade é altíssimo e ele precisa ser tratado de forma diferente. Ficam todos juntos. Isso. Então nós precisamos, e está previsto em lei, separá-los por artigos, isolá-los, e isso faz com que tenha maior segurança interna. A partir do momento que não teve essa preocupação, que começou a misturar todos eles, basicamente virou uma escola. Então é preciso, de imediato, ter o local adequado para poder fazer essa separação, ter esse tratamento diferenciado de um preso, por exemplo, com um artigo muito mais baixo de periculosidade ou que tenha sido preso pela primeira vez, separar toda essa realidade. Foi preso uma besteira. Isso, separar toda essa realidade. Nós temos que ter esse equipamento, talvez o equipamento faça com que eu precise ter um número menor de efetivo, que possa me dar eficiência maior, mas a gente coloca lá 5 servidores. Aí a sociedade
cobra da gente, e é somente agora que nós estamos sendo donos da casa, tá? Então você tem que entender isso. É agora que a gente pode apresentar um resultado que seria pertinente ao nosso trabalho. E aí, exemplificando o Cacilândia, tem 5 servidores que ele está... Então, Cacilândia, 5 servidores, a sociedade cobra, por que a droga entra lá? Então, vamos ser realistas, uma pessoa na portaria, 3 pessoas no raio para cuidar de 226, porque se ele vê... Mas quantos agentes penais vocês têm aqui em Cacilândia? Por dia, 5. São plantonistas. Por dia, são plantonistas. É 5 para os 226. Aí eu tenho o oficial de dia que é responsável... O total. 30 agentes. 30 agentes aqui no total. Porque eu tenho também o setor administrativo ativo ainda, tem a parte... Tem atestado médico, tem as férias, tem a opção de coisas. São 30 plantonistas distribuídos em plantão e expediente, que são as pessoas que estão lá todo dia, mas elas fazem serviços específicos. Psicólogo, assistente social. Quando se fala num concurso de 1.500, nós parabenizamos o governo por ter atendido o pedido do sindicato, 1.500 policiais penais, ou seja, era para estar pior essa situação, mas são 1.500 divididos por 4 no estado todo, para atender esses 20 mil presos. Existe também a condição dos aposentados, muita aposentadoria acontecendo, pessoas passando em outro concurso, então, na verdade, esse número ele diminui bastante, né? Com certeza. Também é o seguinte, né? Só a questão da droga, Guilherme. Nós estamos pedindo para que seja aprovado um projeto de lei que crie o apoio dos deputados para que tenha a proibição de construção de presídios em setores urbanos ou a proibição de urbanização próximos a essas construções para manter uma segurança para a sociedade. Né? E aí fica a máxima de Campo Grande aqui, é muito próximo, alguém chega do lado e joga muitos materiais ilícitos para dentro dos presídios. Isso prejudica, porque você tem pessoas lá basicamente viciadas, acabam estando alterados. Isso prejudica a segurança, prejudica todo o andamento da ordem de serviço dentro do presídio. Bom, gente, o Santiago Alves, o Mota, nós conversaríamos aqui o dia inteiro, evidentemente. Nós temos ouvir outras pessoas que estão também, que vão ser ouvidas hoje, mas você disse que deverá vir aqui numa reunião, naquela reunião que foi marcada pela Câmara Municipal, audiência pública, você vai estar presente. Faço questão de estar aqui, já avisei todos os servidores, a gente precisa discutir isso de forma madura, mostrar a realidade dos dois lados, porque quem tem que ser prezado é o cidadão. O secretário de Justiça é uma pessoa muito competente, mas ele tem uma responsabilidade agora de definir prioridades, né? De começar a fazer essa discussão também e minimizar de toda forma talvez algum tipo de atrito institucional entre as forças de segurança. O que tem que acontecer é o contrário. É uma união entre nós, porque em primeiro lugar é o cidadão sul-mato-grossense, a segurança dele. Nós estamos para somar. E nós que buscamos ter um poder a mais para poder ajudar o cidadão. Então foi uma causa de cidadania. Ô Santiago, o nosso sistema ele já começa falido quando a gente tem 10 mil vagas. 10 mil vagas não, mas no estado já falta quantas vagas? Aproximadamente 10 mil vagas. 10 mil vagas, então, ou seja, teria isso porque veio a tornozeleira. E isso é para construir para realocação. Presídios maiores ou presídios menores? Vários menores presídios ou maiores presídios? O que é melhor para resolver a situação? Olha, tem a situação das comarcas que cobram ter presídios e aí a construção em várias cidades para poder atender essa massa carcerária. Na experiência minha, posicionamento, presídios maiores teriam um lado positivo, que é a otimização do número do efetivo. Porque quanto mais presídios eu tiver, mais efetivo eu vou precisar. Se eu fizer construções, aí tem também a questão da segurança de você colocar muitos presos e você ter riscos de situações mais graves e tal. Só que isso precisa ser discutido por todas as autoridades competentes, não é só o sindicato que tem que ser ouvido, mas tem que ter esse respeito do profissional que é específico, que consegue fazer essa mágica que você disse. Eu quero parabenizar o GEP, o COP, que fizeram um serviço de eficiência, por isso que é uma data histórica, é o começo de uma transformação
Foi o primeiro do sistema trabalho prisional. do COP, assim, no caso de uma rebelião. Não, ele já andou atuando em alguns motins. Na verdade, é um motim o que aconteceu aqui, né? O que classifica rebelião e motim? Olha, não teve refém, não teve refém. Eles não vieram com afronta para a segurança da unidade. Eles realmente quiseram depredar. Entendi. Foi uma coisa entre eles. Não tinha nem reivindicação, né? Não tinha nem reivindicação. Então foi um motim. Eu vi matérias falando que tinha envolvimento com questões de fora do Estado. Não tem nada a ver. Não tem facção envolvida? Não teve nada a ver com isso. Foi um motim. Foi um motim. Foi um problema pontual que aconteceu e... Santiago, presidente do Sindicato Alves, vice-presidente Mota, do Jurídico. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito importante a presença de vocês aqui. Será muito importante a presença de vocês aqui nessa reunião. E vai ser importante a presença da população nessa reunião também, né? Eu quero parabenizar as forças táticas que vieram aqui colaborar, mostrando essa união, o delegado novamente, comandante da Polícia Militar, os servidores, todos os policiais penais de Cacilândia, quem estava de folga, todos foram lá para o presídio. Polícia Militar também chegou muita gente lá. Foi uma noite em branco aí, né, que a gente passou, mas graças a Deus tudo foi contido. Obrigado, um abraço para vocês.